agora é o Palmeiras, que tem pela frente o Internacional de Mano Menezes. De um lado, um treinador jovem, vitorioso, de personalidade forte. Em minha opinião, o clube sabe qual é a minha opinião. Do outro, técnico experiente, também com currículo recheado de títulos e opinião marcante. Essa conversa do centroavante já está bem clara, né? Essa não precisamos falar mais, né? Na última rodada do primeiro turno, os dois treinadores de posições firmes vão se cruzar pela primeira vez. Em 2020, quando o Palmeiras venceu o Bahia de Mano, Abel estava suspenso. Mas os dois, que têm comportamentos semelhantes com a arbitragem, já tiveram um embate fora dos gramados. Mano Menezes criticou a tolerância com o técnico português. Sabe que eu achei que eu estava meio exagerado. Aí fiquei olhando o Abel Ferreira do Palmeiras e virei um juvenil. Abel não deixou por menos e deu a resposta ao experiente treinador colorado. 43 anos e ainda sou juvenil nisto. Esse é sénior, esses são sénior, já tem 60 anos, é nível sénior. Discussões à parte, será o confronto dos times que têm os dois técnicos com melhor desempenho nesse Brasileirão. O Palmeiras de Abel é o líder, com 66% dos pontos. Já é o melhor time do primeiro turno, com melhor ataque e melhor defesa. Ser o melhor ataque e a melhor defesa demonstra qualidade nos processos, a qualidade da nossa equipa, uma organização e uma ambição muito grande. Mano assumiu o Inter na terceira rodada. Em 16 jogos, conquistou 62% dos pontos. E um detalhe, ainda não perdeu fora de casa. Em 8 jogos, são 3 vitórias e 5 empates. O Inter de Mano tenta agora acabar com o tabu que dura 8 anos, desde a inauguração desse estádio. A última vitória colorada contra o Palmeiras foi em 2014, ainda no Pacaembu. Aqui no Allianz Parque, o Internacional nunca venceu. Vamos jogar o próximo jogo, nada mais, nada menos, com o bicampeão da Libertadores. E todos sabemos como é difícil jogar lá. Mas vamos montar a equipe, vamos trabalhar para fazer um grande jogo. E mostrar que também temos essa capacidade de vencer, como o Atlético Paranaense, por exemplo, foi lá e venceu. Domingo, os times de destaques no primeiro turno, com treinadores de estilos e gerações diferentes, vão medir forças. Quem vence esse duelo, o certo é que a arbitragem não vai ter sossego. Mas isso é a minha opinião. Essa é a minha opinião. Bom, muito bom. Palmeiras campeão do primeiro turno. Temos essa rodada que faz parte da primeira metade do campeonato, mas ninguém pode passar o Verdão. Desempenho do brasileiro de pontos corridos de 20 clubes desde 2006, para a gente ver quantas vezes o campeão do primeiro turno confirmou o título geral, né? O título da competição. Em 11 ocasiões, tivemos o campeão do primeiro turno sendo o campeão, em 5 não. Ou seja, 69% de vezes nós tivemos o campeão no primeiro turno levantando o caneco em dezembro. Esse ano vai ser em novembro. Palmeiras venceu o turno e levou o título em 2016. Era o 6º em 2018, ou seja, ele faz parte das duas colunas de estatística. A gente já vai falar do confronto em si, mas do Palmeiras, campeão no primeiro turno. A gente viu que nas últimas rodadas aparentemente deu aquela rateada de performance, sim, mas de novo ganhou uma gordura. E ganhou uma gordura em relação ao segundo e terceiro colocados que a gente falou há pouco e tudo mais. Mas para o sétimo, que é o Flamengo, que é um time realmente embalado agora, são 9, né? Então, é uma gordura longe de ser definitiva, mas que ajuda, hein, Zupac? Ajuda. E o campeonato do Palmeiras é um campeonato regular em relação à pontuação, né? O Palmeiras teve ali alguns jogos sem vencer, contra o Avaí, contra o Atlético Paranaense, mas depois voltou a vencer, e contra o Fortaleza também. E ontem contra o América não fez um grande jogo. Acho que se a gente olhar pelas chances criadas, o América poderia perfeitamente ter empatado o jogo, inclusive no final. E o Everton trabalhou e tal, mas o Palmeiras venceu, né? E venceu com mais um gol do Gustavo Scarpa, que pra mim é um dos principais jogadores do campeonato. Não foi só um gol, né? Um golaço, né? Não, é um negócio... O Scarpa faz pra gente aplaudir em pé, né? E é isso, porque assim, em determinado momento dava a impressão que o Palmeiras ia desgarrar e abrir uma vantagem, porque o Palmeiras em campo estava sobrando em relação aos demais. Veio o período de oscilação.
trouxe o Palmeiras um pouco mais para perto dos outros. Mas está todo mundo patinando, né? E aí cada time tem o seu momento de arrancada. Agora é o momento do Flamengo. O Galo, quem sabe, vai tentar dar também. E a gente não sabe até onde vai esse estirão do Flamengo. Então por isso que o Flamengo agora chama a atenção. Mas o Palmeiras consegue se manter à frente mesmo no período de oscilação. Então acho que isso é o mais importante. O título do primeiro turno, eu estou com o próprio Scarpa. Isso é irrelevante dentro dos objetivos do time. Só mostra que o Palmeiras é, passada metade do campeonato, o melhor time da competição. E é sempre melhor ser o melhor. Nunca é melhor ser o terceiro, ser o quarto. É melhor ser o melhor. E o melhor, praticamente desde o princípio, é o Palmeiras. Então ele entra como favorito para ganhar o campeonato nas próximas 19 rodadas. Quando estávamos com 0 ponto, André Kfouri, você já classificava o Palmeiras como favorito, obviamente não barbada. A gente precisa dar o peso às palavras. Favorito é quem tem mais chance, mas não fica quem tem 99% de chances. Isso na opinião do André Kfouri no 0 ponto. Tendo mais 4, o que muda nesse sentido de favoritismo para o Palmeiras? Pois é, eu acho que ser campeão simbólico do primeiro turno tem um aspecto muito positivo, que é o da confiança para uma equipe entender que a metade do campeonato que falta pode torná-la campeã brasileira. No caso do Palmeiras, quando a temporada começou, não havia ninguém que não colocasse o time do Palmeiras como candidato aos diferentes troféus em jogo na temporada. Mas havia uma questão: será que o Palmeiras tem lastro para ganhar um campeonato de pontos corridos tão longo, tão difícil e tão desgastante, uma vez que a marca do trabalho do Abel, até agora, é a conquista de competições em mata-mata. Ninguém tinha dúvida que o Palmeiras seria candidato em mata-matas, e continua assim em um deles, não mais, mas são 2 temporadas seguidas com o título da Libertadores. Você jamais pode descartar um time que consegue fazer isso. Ah, mas e o Campeonato Brasileiro? É o que falta a essa era Abel, digamos assim. Será que o time tem essa embocadura, como se diz no futebol? O primeiro turno mostra que tem. Não significa nenhuma garantia, porque não existem garantias no futebol. Mas você sustentar essa posição após 19 rodadas não é pouca coisa. Não é pouco tempo. Então você já mostrou para você mesmo que você consegue, que você pode. Ah, houve um aproveitamento da oscilação de outros? Houve, mas é o que o Gustavo acabou de falar. Eu também. São 19 rodadas, é um período longo, todo mundo vai oscilar. Talvez esteja acontecendo com o Palmeiras agora. Mas do ponto de vista da confiança e da prova de capacidade, que no sistema de pontos corridos, que premia o melhor, o Palmeiras pode terminar o campeonato em primeiro, tem futebol para isso, tem lastro para isso. Eu acho que esse momento, na metade, é um momento importante, sim. E tem um adversário difícil, o Zupac, que é o Internacional, que comanda a reportagem do Nicola. O árbitro vai ter trabalho, né? Vai ter trabalho o árbitro desse jogo, mas o Nicoletti mostrou, chegou na 3ª rodada, time que vem bem, tá nesse G6, tem chão ainda no sentido de trabalho? Tem chão, mas é uma das equipes mais competitivas desse Campeonato Brasileiro. Quando a gente olha para crescimento de equipe, né, o ponto de partida quando começou o campeonato e o momento atual, na 19ª rodada, o Inter é um dos times que mais cresceu. O Inter se colocou numa briga que ele não estava no começo do campeonato, né? Isso é total mérito do Mano Menezes, o que não quer dizer que é um trabalho perfeito, é um trabalho que tem acertos e erros, mas ele reconduziu o Inter a um patamar elevado dentro da competitividade de um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. Isso tem que ser sempre muito considerado. O Inter vem de um jogo muito desgastante contra o São Paulo, embora tenha tido um dia mais de preparação ou de recuperação em relação ao Palmeiras, mas veio de um jogo de muito desgaste contra o São Paulo, de muita velocidade, onde ele, Inter, teve virtudes ofensivas e problemas defensivos. Se o Inter vacilar atrás, como vacilou contra o São Paulo, o Palmeiras castiga. Palmeiras castiga, especialmente jogando em casa. Palmeiras é favorito, mas é jogo difícil. Jogo difícil porque o Inter tem vendido bem caro os pontos que ele deixa pelo caminho. Gabriel Veron, foi assunto na semana, aliás, fez gol, foi assunto na semana em vários momentos, né? Teve a história da noitada, depois teve gol importantíssimo nessa caminhada do Palmeiras. A venda, alguns acharam valor ok, outros abaixo. Ele já foi inclusive apresentado no Porto e falou. A gente sabe que o Porto é o maior clube de Portugal, então acho que eu fiz uma boa escolha, uma ótima escolha, e quando eu vi a proposta do Porto, eu não quis ouvir mais nenhuma, vim muito feliz, vim com uma expectativa muito grande, então quero mostrar o que eu sei e quero agregar na equipe do Porto. O Abel falou consigo sobre o futebol português, não?
Sim, falou. Ele falou que era um campeonato muito forte, muito difícil também. Falou muito bem do mister, falou que eu ia encontrar um treinador excelente, que era um ídolo para ele. Então eu ouvi o que ele tinha para me falar e vou pegar isso para poder me ajudar aqui e poder estar bem sempre. O Abel deixou bem claro que ele era bem mais exigente do que o próprio Abel. Eu acho que isso vai me ajudar não só dentro de campo, mas como um homem fora dele.